Tá no ar? Vamos de novo, porque esse bicho não contou não, ele só fez... Ele contou, estava conversando. Vocês conseguem me ouvir aqui? Ah, consigo, pronto, vai lá. Muito boa noite, minha Paraíba, muito boa noite, meu Nordeste, boa noite a todos e todas. É com muito prazer que venho mais uma vez bater papo com vocês, trocar ideias, fazer valer o nosso direito de cidadão, exercendo aqui um espaço para conversar com vocês, dialogar com vocês. Esse é o programa Norte Debate e hoje eu vou debater, conversar com o advogado, ele é ouvidor do PROCON, Marcos Souto Maior Filho. Ele vai conversar conosco. E eu vou também bater papo sobre os crimes que estão aí cibernéticos, os crimes e essas mudanças da atualização dos crimes. Vamos conversar também sobre a OAB, ele também assumiu um cargo federal da OAB. Eu vou bater um papo bem legal hoje e eu tenho certeza que você vai interagir com a gente aí, aos nossos endereços aí, você pode interagir com a gente e eu tenho certeza que essa interação fará muito bem, né, ao nosso pensamento. Eu digo que esse é um programa que aqui a inteligência é preponderante. Eu digo que aqui é um espaço que tem inteligência no ar e a gente tem que conversar, né? Interagir. Então, boa noite, Marcos Souto Maior, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite a você e todos que fazem parte desse sistema. É alegria para mim, satisfação estar aqui, mais do que conversar, aprender com você e com todos os nossos telespectadores e ouvintes aí, na certeza de que o mundo ele vive uma mudança muito grande, como um todo. O pós-pandemia, ele nos deu uma flexibilidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo e, junto a isso, veio algumas dificuldades. Entre elas, você já deu aí um toque à questão dos crimes cibernéticos que têm crescido em progressão geométrica. É verdade. Eu quero começar pelas coisas que já estão no dia a dia mais vibrantes. Eu digo que o que aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro, você como advogado, você como representante da OAB nacional, o que aconteceu no Rio de Janeiro, a ação policial contra o crime organizado do Rio, ou como queiram classificá-los, né? Outros chamam de terroristas, outros de faccionados e por aí vai. Mas o que interessa é a gente entender, no pensamento de um advogado com a sua experiência, a ação policial feita no Rio de Janeiro, que trouxe, por um lado, um aplauso da sociedade. Eu vi a pesquisa, as pessoas das comunidades aprovaram numa situação de maioria muito grande a ação policial. Pelo outro lado, a gente vê, por exemplo, deputados, vereadores, representantes do governo criticando a ação policial que aconteceu no Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro ele tem sido aplaudido nas ruas, coisas raras na política. A polícia passando na rua em ação e o povo aplaudindo a polícia. Isso é um reflexo, talvez, eu quero a sua opinião, dessa situação de impotência que a sociedade vive nos mais longínquos lugares do país. Isso não é um privilégio ou um malefício, o privilégio da contravenção e o malefício contra a sociedade apenas no Rio de Janeiro. Isso acontece em Cochichola, Riacho dos Cavalos, Massaranduba, Campina Grande, Bahia, Santa Rita, aonde você for, o crime franqueou-se. E nesse franqueamento do crime, talvez pela situação que hoje se encontra o Rio de Janeiro como um local de treinamento para o crime organizado, com áreas que a polícia tem restrições até para passar o helicóptero em cima, quer dizer, a restrição é muito grande para a polícia agir no Rio de Janeiro e nessas áreas que são por decisão judicial da Suprema Corte, protegida pela decisão, Então, essa situação tem feito um efeito, doutor Marcos, muito multiplicador no país. É raro você dizer que você pode chegar em Santa Rita, em qualquer lugar, e adentrar uma comunidade. Cabedelo, João Pessoa, em várias áreas, Cruz das Armas, aqui, Roger,
ali perto do Chopanaíra, bairro São José e outros bairros, Cuidazaba, Manga, a região toda. Aonde você for, tem que ter cuidado das limitações, até onde o cidadão comum pode adentrar sem autorização daqueles que dominam as regiões. Então, isso tudo tem causado uma sensação de impotência da sociedade, da impotência do povo, porque ver um cara ser preso, o policial prende um assaltante 4, 5 vezes. Eu estou fazendo aqui uma abordagem para a gente começar o programa, vamos ter um tempão para o doutor Marcos falar, mas estou fazendo uma amostragem aqui para justificar essa nossa conversa. Você vê, o policial prende 1, 2, 3, 4, tem cara preso aí 20 vezes e solto pela justiça, nas audiências de custódia. Então a coisa virou muito, para a população, uma brincadeira de mau gosto com a população, porque criminosos que fizeram crimes aterrorizantes estão soltos. Um ex-governador do Rio de Janeiro, já que o assunto tem a ver com o Rio, 400 anos de condenação de prisão, está solto e está fazendo live mostrando como tomar vinho na sua mansão. E uma mulher que fez o nome lá do batonzinho, uma estátua, foi condenada a 16 anos de prisão. Uma senhorinha que houve um erro da informação ao Supremo, e a tornozeleira dela falhou, está presa em cadeira de rodas. É um país de distantes e gritantes situações de garantias sociais. Isso tudo eu estou colocando para a população entender que a gente precisa chegar a um ponto de equilíbrio em tudo isso, e o judiciário voltar a ser judiciário, e a política continuar sendo política, mas assim, na opinião do senhor, como um experiente advogado, a ação do Rio de Janeiro, ela teve seu momento adequado para acontecer? Na sua opinião, a polícia extrapolou suas limitações, a sua área de atuação? Como é que o senhor analisa isso? Eu gostaria de ouvir a opinião de um advogado com a sua experiência. Excelente pergunta, excelente contextualização do momento que vivemos. É preciso que o senhor e a senhora de casa entendam que, para se instalar um Estado, isso aí falando um pouco de história da sociedade política em si, nós, cidadãos, abdicamos do nosso direito de autotutela e passamos nossas prerrogativas de nos defender para o Estado. Perfeito. Por isso que eu não posso chegar e agir com minhas próprias mãos, cometendo a autotutela, seja prendendo uma pessoa... Olho por olho, dente por dente. Não pode. Não pode. Então, cabe ao Estado fazer isso. É preciso também, dentro dessa contextualização, dizer, segundo informações que eu vi na imprensa, estavam sendo cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão. 100 mandatos, né? Isso. Em média, né? Isso. Não se cumpre 100 mandatos de prisão sem uma organização. Estratégia, sem uma... Porque se você sai daqui para prender uma só pessoa, vai no mínimo 2, 3 viaturas, como é que você vai prender 100 sem ter um aparato de polícia e organização? Então, 2.000 homens era o correto. Dentro dessa proporcionalmente. Dentro dessa contextualização, sim, no primeiro ponto. O segundo ponto, primeiro ponto, não podemos autotutela. Segundo ponto, segundo informações, era um cumprimento de mandados de prisão de 100 pessoas, e daí a necessidade da quantidade de pessoas. E nós sabemos, e aí é uma coisa que é pública e notória a todos nós cidadãos, que em algumas comunidades o crime ele está organizado, institucionalizado bem equipado. E equipado melhor do que as nossas polícias. Perfeito. Então, por isso que as tropas de elite foram cumprir essas prisões. No ato do cumprimento, houve, de fato, confronto. E ninguém responde a tiros, a granadas com flores. Verdade. Então, assim, na minha visão, claro, uma grande perda, a quantidade de pessoas que tiveram as vidas ceifadas. Seja quem for, criminoso ou pessoa de bem, todos têm direito de sua defesa. Certo. Agora, eu não posso criminalizar os policiais que, diante do confronto e por ter maior técnica, conseguiram acertar os seus os criminosos e, naquele momento, adversários de forma letal. É uma guerra aquilo. Aquilo é uma guerra. É uma guerra, não tem mais negócio de... Então, eu vejo que, de fato, houveram grandes perdas, mas que a atuação, ela não foi uma atuação desproporcional, como falam. Agora, a existência de grande aparato bélico, a organização do crime, da comunidade criminosa,
Foi revelada. Então, Quantos fuzis, Não, vocês devem a produção? Olha. Foram quantos fuzis aí que foram apreendidos? Mais de 90 fuzis, é isso? 97 fuzis, segundo... Quase 100 fuzis. No primeiro É contato, muito grande, eu assisti em uma amigo. televisão concorrente uma reportagem no domingo, onde foram evidenciadas a existência de fábricas de fuzis. Dentro das comunidades. Isso. Fábricas de fuzis, onde esses fuzis eram comercializados para o tráfico de drogas. Então, de fato, a gente vive um corte do tempo muito complicado. Nós pensamos que está distante de nós outros, mas não está. A gente tem a criminalidade também aqui na Paraíba. Para não deixar e descortinar, o chefe dessa facção criminosa que teve esse problema todo lá no Rio de Janeiro é um paraibano, segundo informações. Então, o que eu vejo é que é preciso que a polícia se una, é preciso que seja estudado se houve, porque o que não pode também é haver execuções. Mas se houve confronto, ninguém pode ser executado. Isso eu falo de forma ponderada. Não é possível ter fuzilamento. Alguns defendem que é Pena de possível. morte, né? Não é Isso. possível. Não é- mas no confronto, Um confronto o cara atirando de lá para cá, eu vou esperar o quê? Que ele mande o quê? Rosas? É. Não. Então, assim, E o soldado representa o Estado. com toda Quer certeza. dizer, na hora que o bandido acerta o soldado, ele está acertando O Estado. a espia-dorsal da sociedade. Total. Que é o Estado. É a pessoa com que eu, Marcos Souto, tenho que entregar minha vida para defender. Então, eu vejo que, diante da proporção da quantidade de mandado de prisão, não houve excesso. Houveram perdas, sim, é lamentável, mas houve um confronto, e eu vi alguns vídeos na internet desses confrontos, eram de munições de metralhadoras, de fuzis, de escopetas. Então, é uma coisa séria, é uma questão, uma verdadeira guerra. Então, nessa contextualização que você disse, vejo que é preciso, diferentemente do que está acontecendo com alguns setores, ao invés de plantar a desunião, unir, tentar juntar os cacos, organizar a união das forças policiais, como eu vi o movimento do ministro Lewandowski, que saiu de Brasília e foi ao Rio de Janeiro, e dizendo, vamos unir a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Penal Federal, com todo o aparato do Estado do Rio de Janeiro para garantir a ordem. Isso aí é legal. Você acredita que o governo do PT tem a legitimidade e credibilidade para dizer que vai fazer o enfrentamento ao crime organizado no Brasil? Já que as bases políticas do PT, todos os representantes da esquerda, não só o PT, mas PSOL e outros, foram críticos ferrenhos à ação policial no Rio de Janeiro? O que eu vi Porque tem que ver a Não, legitimidade claro, disso claro. com o povo, né? Mas veja, eu parto aqui para João Pessoa, eu parto para Paraíba. Às vezes, tem coisas que alguns assessores do governador do Estado falam que não refletem o que o governador do Estado... Perfeitamente, perfeitamente. Então, ele está falando com status, vamos supor, de um alto servidor de alto escalão, mas não reflete o que o governador quer. Pensa. O governador tem o pensamento dele. Perfeito. Então, o que eu vi de ato do presidente da República, que nesse ato eu comungo, foi ele, de forma urgente, mandar um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo de combate às organizações criminosas. O senhor analisou o projeto? Eu não analisei o projeto. Certo. O que eu vi foi as notícias na Atitude, mídia. né? A atitude De fazer dele. isso, E né? fazer isso. O que eu vi foi ele determinando que o ministro da Justiça fosse ao Rio de Janeiro, muito embora eu veja a crítica do governador também, dizendo que em primeiro momento pediu apoio e foi negado. Foi negado. Tardiamente ou não, ele chegou agora. Então, eu prefiro, Salles, acreditar nos homens Sim. que estão lá momentaneamente representando a nossa nação, do que entrar No numa conflito, areia ou até no debate que movediça, termina sendo ideológico, né? uma areia movediça É. de que eu não confio, que não tem credibilidade. É. Eu vou confiar em quem? Eu vou confiar num narcotraficante? Verdade. Num terrorista? Num assassino? Eu tenho que confiar em quem está lá. Eu apoiando ou não, é quem está nos coordenando, nos comandando. Perfeitamente. Apoiando ou não, o presidente é de todos os brasileiros. E tem que respeitar o mandato otorgado. Mesmo discordando, mas você tem que respeitar o mandato otorgado ao presidente. Bom, foi bom, foi uma boa resposta, doutor Marcos. Vamos agora para a OAB Nacional, que eu também não vi a OAB se posicionar com relação a esse conflito lá de Brasília, do Rio.
Eu não vi. Eu tenho visto a OAB muito manca, pacífica, lenta. Aquela OAB que a gente conhecia, digo que na minha época, na época do seu pai, que era presente nas discussões nacionais, que era presente nas quebras constitucionais, e a gente não se discute quebra constitucional porque isso é fato. Qualquer advogado de direita ou de esquerda sabe que está havendo uma ruptura institucional no país no que tange às prerrogativas dos advogados, aos direitos constitucionais, os direitos fundamentais da pessoa humana e um monte de outros fatos que são bem inerentes ao que está acontecendo. A gente não vê a OAB se manifestar. Por sorte, eu havia até dito ao senhor que sexta-feira eu li uma nota da OAB mais ou menos se posicionando com relação à quebra de prerrogativa dos advogados, que eu acho ainda muito pouco. Então, a OAB não tem se posicionado, do meu ponto de vista, como a OAB de antigamente, que era um órgão de extremo respeito público. A OAB sempre teve quando a OAB tomou posição, era respeitada a posição da OAB. E hoje a gente vê a OAB numa situação muito defensiva. Então, depois do intervalo, o senhor vai me responder se a OAB tem cumprido o seu papel, tem falhado, o advogado tem sido representado pela OAB, ou a OAB tem deixado as questões nacionais quebrar essa relação do poder judiciário, no que diz respeito à ação do Ministério Público, qual é a sua competência, a ação do advogado, qual é a sua competência, aquilo que são prerrogativas do advogado dentro de um processo e de um cidadão, da transparência do processo, das provas, dos autos. Tudo isso a gente vai começar depois do intervalo, rapidinho. Delavia Centercar, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Chegou a hora de ficar em dia com João Pessoa. Refis 2025. De 15 de outubro a 14 de novembro, regularize seus débitos com condições especiais. Descontos de até 100% nos juros e 80% nas multas para pagamentos à vista. Ou parcelamento em até 15 vezes com descontos progressivos. E pagando pelo portal do contribuinte da Prefeitura, você ainda ganha mais 5% de desconto nas multas. Prefeitura de João Pessoa. Com a Sintercom Fibra, a sua experiência de conexão vem com sensações incríveis. Vem com o balanço do seu som, com emoções, ação e vibração, com muita diversão e aventura. O melhor do streaming para toda a família se divertir a qualquer hora. Tem aqui Sintercom Fibra, a internet ideal para você. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida.
Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Terceira cidade mais inovadora do Brasil. É a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa. E onde se cria mais empregos. É aqui, porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. Muito bem, continua o nosso programa Norte Debate. Eu sou o Salles Dantas. O meu parceiro João Costa hoje está na cidade de Pombal, visitando os familiares, comendo galinha de capoeira, ovo de capoeira, bode assado, fazendo inveja a nós. Mas, João, um abraço para você aí. E abraçar todos da cidade de Pombal. Lá a gente também é transmitido por uma das redes das TV por assinatura local, Pombal, Cajazeira, Souza, essa região toda, Rio Grande do Norte, e aí, também o estado de Pernambuco. Então, agradecer a vocês pela audiência, pelo carinho. Estou entrevistando Marcos Souto Paiol, advogado e conselheiro do, conselheiro do PROCON. Eu sou ouvidor-geral do PROCON. Ouvidor-geral do PROCON. Bom, eu quero que ele faça a resposta da pergunta, que é muito pertinente, principalmente para nós estamos vivendo. A OAB cumpre seu papel? A OAB, ele é uma instituição diferente. Ela tem, ao longo da história, como bem você narrou, nós temos uma OAB muito pujante, nos que diziam anos de chumbo, diziam anos da ditadura, onde ela foi para cima, lutar pelas prerrogativas, e os advogados se queixam no processo criminal que tratou, os processos criminais que trataram sobre o que alguns também denominam de golpe, tiveram suas prerrogativas aviltadas. De fato, entendo que houve excessos, houveram excessos na condução de alguns processos, com negativa que os advogados sustentassem oralmente, com negativa de acesso à integralidade de processos. Isso não é bom. Na verdade, isso é péssimo para a advocacia, isso é péssimo para o cidadão. Eu costumo dizer que nós, os advogados, somos a última trincheira. Quando não dá certo nada no legislativo, no executivo, no judiciário, no Ministério Público, é na advocacia que vão se valer para lutar pelos direitos. Sim. É ela que faz o direito peticionando e pedindo ao judiciário que diga, por favor, me salve. Sim. Então, de fato, houve uma certa omissão, mas ela não foi completa. Ela não foi completa porque, tardiamente ou sem ser da forma com que queriam, a OAB se manifestou. O presidente Beto Simonetti foi ao Supremo Tribunal e pediu que fosse revisto alguns posicionamentos. E foi revisto. Foram tirados o processo do sistema virtual e botou para julgamentos presenciais. Foi admitido, mesmo eu não concordando, sustentações orais gravadas que fossem juntadas no processo para que os ministros pudessem ter acesso. E eu, como advogado militante de mais de 2 décadas, eu sei que é bem diferente de eu estar numa tribuna ou de eu mandar um vídeo. Completamente diferente. Mas foi um avanço ao corte do tempo. É gravar o pedido de casamento. Eu acho que cada vez não teria nenhum motivo para aceitar. Eu mesmo não aceitava. É gravar o pedido de casamento. Eu estou aqui, meu amor, nesse momento, mandando para você esse vídeo de pedido de casamento, porque eu sou apaixonado por você. Aí, mas é diferente você chegar na disputa da tribuna, é diferente. Mas eu discordo, não totalmente, mas parcialmente, porque várias outras prerrogativas nossas foram garantidas. Por exemplo, a luta do Conselho Federal para garantir os honorários sucumbenciais no tema 1076. E o que é isso, para que a senhora entenda? O advogado, quando faz o seu processo, ele pode ganhar os honorários contratuais, que é o que você combina com ele, e pode ganhar a sucumbência, que é um percentual de quem perdeu. O que é que estava acontecendo, Salles? A justiça estava diminuindo de forma constante a sucumbência. Mas estava cobrando. A justiça é implacável para cobrar. Cobra muito e, me desculpe, em alguns lugares prestam péssimo serviço jurisdicional. Pois bem, a OAB foi em cima, conseguiu alterar a legislação perante o Congresso Nacional, foi sancionado e hoje
virou uma matéria do tema 1076 que deve ser garantido os honorários de 10% a 20%. Bom, isso é muito bom. Então, assim... Mas o senhor não me contemplou com a resposta do 8 de janeiro, sim, que eu não acredito, eu não chamo de um ato terrorista, porque, alguns chamam, certo? Ou de um ato, porque assim, eu não quero, eu quero entender como é que um bando de gente velha daquela, uma senhorinha daquela com Bíblia na mão, poderia praticar um golpe no país. Deus, olha, é subestimar a inteligência das pessoas, sabe, doutor Marcos? Eu acho que subestimar. A pergunta que eu faço é, o senhor falou, mas tardou, mas falou, o senhor sabe que a justiça, quando tarda, ela é falha. A justiça não pode tardar. Não pode tardar. Ela não pode tardar. Mas tem uma fato assim que me chamou muita atenção. Há legalidade sobre aqueles processos? Ninguém tem foro privilegiado e há legalidade sobre aqueles processos? O senhor está vendo essa salada louca, esse engodo que o judiciário caminhou e adentrou e perdeu a credibilidade internacional? Como é que o Ministério Público não foi autor de ação? É uma situação assim que eu olho e fico me deparando. O senhor é professor. Você vai dizer o que para o aluno do senhor? Tem amparo legal qualquer processo dessa Suprema Corte no que se refere a 8 de janeiro? Eu acho que não. Mas o senhor... Eu queria lembrar o que eu disse, e escrevi inclusive em crônica, quando foi preso o presidente Lula. E aqui eu não estou defendendo o presidente, porque para mim ele de fato deveria ter sido julgado. Agora, no foro próprio. Enquanto todo mundo vibrava e era feliz e gritos, hoje vocês estão gritando aí no julgamento totalmente incompetente. Depois vão chorar. Porque ninguém pode abdicar 1 milímetro do seu direito. Porque futuramente... Mas pelo menos Lula foi denunciado pelo Ministério Público. Eu achei errado. Não, mas não foi denunciado? Eu achei errado. Foi denunciado. Não, só para a gente contemplar o entendimento das pessoas. Lula foi denunciado por um promotor de justiça, por um procurador federal? Foi. Dallagnol? Delton Dallagnol? Isso, deputado federal. Agora, na época qualquer um pode ser deputado federal. Não, para mim foi mérito ele ser eleito deputado federal. Claro, não é todo mundo não. Eu admiro o parlamento. Claro. Eu não admiro a usurpação dos direitos constitucionais. Isso aí eu não admiro. Mas vamos lá, teve um promotor que acusou, teve um juiz que julgou e teve a defesa que atuou muito bem, porque as pessoas, aquilo ganhava para a novela da Globo. Quando dizia julgamento, parava o Brasil para assistir aquilo. E a gente via a competência dos advogados, assim, a fala dos advogados, muito competentes, por sinal, quase todos muito competentes. E a gente viu o debate todo. Foi julgado na primeira instância federal, segunda, foi aferido o terceiro julgamento pelo Supremo. E depois de tudo isso, esse povo não viu que o foro... Doutor, gente, passou por tudo isso, quantos anos? 2 anos um homem preso? Um ano e pouco preso? Não sei quanto tempo foi. Peraí. 2 anos um homem preso, julgado por vários magistrados, confirmado por magistrados superiores, e ninguém viu que o foro era competente? O foro não ser competente, mesmo sendo da mesma Justiça Federal, invalida as decisões do juiz federal? Mas vamos lá, uma coisa que mais assim, que me entristece mais ainda, que eu acho que o Lula não poderia ter sido preso naquele momento, tinha que deixar transitar total o processo e julgar. Outro grande erro. Considerei aquilo na época, fiz um editorial contra aquilo, achei que o Lula foi preso numa situação extremamente oportunista, o que é perigoso. Mas eu estou pegando, você está pegando meu gancho sem deixar eu responder. Mas você vai responder. Deixa eu só entender, porque eu quero que as pessoas em casa também suscitem isso. Então, ele foi julgado em várias situações, beleza. Ninguém notou que o cara estava sendo julgado por um juizado que não era a cidade competente, tinha que ser o de Brasília. Um ponto, que eu achei frágil isso aí. Mas aí agora a ministra Helena Calmon, sim, que era ministra corregedora do Judiciário Brasileiro, disse de uma trama que assusta. Ela foi nomeada por ACM, né? Pois é. Ela é indicação de ACM. Pois é, mas não interessa. O magistrado, ela é a ministra. E como Alexandre de Moraes foi nomeado por Temer e os outros nomeados por Lula, ele não vai discutir nomeação, ele vai discutir o mérito da questão. Vamos lá. A ministra Helena Calmon disse que não tinha quem
colocar para disputar a presidência da República, mais ou menos assim, numa linguagem dela, estou só prefaciando, e escolheram soltar o Lula, alegando uma situação. Meu amigo, tudo isso aí eu entendo. Não aceito e não acho que é correto. Você não tem é difícil. Mas, olhe bem, ele foi julgado em vários tribunais. O Ministério Público fez a denúncia. No caso desse pessoal de 8 de janeiro, que não tem foro privilegiado, devia ter sido denunciado da justiça normal. Até que fosse a federal, mas se foram de Supremo. Ninguém tem foro privilegiado. E agora, de repente, a gente vê todo um processo como esse, que não garantiu o direito aos advogados a terem acesso, que não garantiu os direitos constitucionais do cidadão preso, 1.000 e poucas pessoas, que não individualizou as penas. Doutor, o senhor encontra algum amparo legal numa situação como essa? Então, como eu estava dizendo a você, então, naquele momento, eu dizia que era um passo muito largo que estava se dando, prendendo uma pessoa antes do trânsito julgado, fazendo um processamento de um processo. E ali eu já dizia... É um precedente ruim. Um processo que deveria ser tramitado ou São Paulo ou Brasília, sim, que eram os domicílios desse réu, sim, e não foi praticado nenhum crime. E ninguém viu isso. Nem a defesa viu. Eu acho que viu. Eu acho que tinham preliminares, que foram as preliminares, sim, sendo ultrapassadas, porque estava na cabeça aquele, vamos condenar o cara. E a mesma coisa que está acontecendo agora. E eu disse, e repito, enquanto muitos festejam com esses julgamentos e outros não, que isso aconteceu. Isso aconteceu. Politizou essa coisa. Isso aconteceu a mesma coisa, Salles, o que aconteceu antes. Sim. Muitos ficaram felizes com a prisão do Lula antes do trânsito julgado e hoje estão tristes porque foram presos antes do trânsito julgado. Não é? Não, foram presos sem um processo legal, mínimo. Não, mas foram presos porque a trama, segundo dizem, e eu não concordo, certo? Era uma trama de golpe. Não, mas querendo ou não querendo, é o que está lá posto na denúncia. Querendo ou não querendo, é o que está lá no Procurador da República fez. Eu acho que não é competência do Procurador da República. Só sim das autoridades constituídas. Sim. Dos generais, do secretário, até o ex-presidente deveria, como é ex, não teria foro prerrogativo. É o meu entendimento. E eu, mais uma vez, disse, enquanto uns festejam esse julgamento dos processos do 8 de janeiro, eu vejo muito caro o que está sendo pago para os nossos direitos fundamentais. Então eu disse isso antes, quando foi... E estou dizendo agora relativamente a isso. Eu não entendo que existe a competência da Suprema Corte. Eu entendo que, retirando as autoridades constituídas, a competência é de uma vara da Fazenda Federal normal e de Brasília, porque os fatos aconteceram em Brasília. E aí não estou dizendo que a pessoa errou, não errou, estava com fuzil, estava com brilho. Estou dizendo tecnicamente. Eu não concordo com aquele processamento. E acho que deva ser anulado. Sim. Eu acho que deve ser anulado, assim como foi pelo plenário do Supremo, quando analisou os erros que aconteceram. E foram muitos erros que aconteceram. Tanto nesse processo de agora... Mas o processo do Lula tinha o Supremo para analisar essa falha que o senhor coloca. Sim. No caso do Supremo sendo a falha, quem vai analisar o Supremo? Não, quem vai analisar é o plenário, porque ali foi só parte dos ministros. Mas o plenário do Supremo, o senhor já conhece a votação? Como tá? Não, nós temos... Veja, o senhor tem dúvida que o plenário do Supremo vai condenar todo mundo? Veja, o senhor tem dúvida que... Do mesmo jeito... Na situação que hoje se encontra o plenário do Supremo, o Supremo não vai condenar todo mundo? Eu digo a você que eu prefiro confiar nas instituições públicas e saber que o último órgão revisor foi julgado numa Câmara, numa turma. Doutor, o senhor não acha que é muito caro o que o Judiciário brasileiro vai pagar para tirar um homem da candidatura da disputa eleitoral? Eu não me preocupo. O senhor não acha caro demais, não? Eu não me preocupo nem com a candidatura. Não era melhor que o cara fosse candidato se derrotasse o cara das urnas? Eu não me preocupo com a candidatura do atual presidente naquele momento, quando ele foi preso. Nem me preocupo. Mas é a mesma coisa. Com a tirar o Lula da disputa? Eu achei caro o preço que pagou, quebrando uma coisa que tinha há décadas. Há quase 50 anos não se permitia que houvesse uma prisão
antes do trânsito julgado. Perfeito. Podia ter prisão provisória e temporária. O senhor não acha muito parecido os casos? Acho, e estou dizendo a você que eu não concordo com a tramitação lá. E eu ainda tenho como esperança de, analisando juridicamente melhor, seja desmembrado os processos, anulado os julgamentos, jogado para a primeira instância e julgado as autoridades com foro de prerrogativa de função. Aquelas pessoas que perderam, que no exercício da função pública, segundo diz a denúncia, estou dizendo que eu concordo com a denúncia, cometeram atos com utilização do cargo, foro de prerrogativa do Supremo. Sim. As outras que eram cidadãos e cidadãs, que não tem foro privilegiado lá. Esse é o meu entendimento. Como todo cidadão. Tá? Então, acho que tanto no primeiro caso que falei, quanto nesse agora, estamos pagando um alto preço. Porque aquele que abdica, qualquer que seja o seu direito fundamental, poderá, em curto espaço de tempo, precisar desse direito que abriu mão. Você falou bonito. Aquele, presta atenção, que abdica do seu direito fundamental, garantido na Constituição, poderá, num pequeno espaço de tempo, precisar usar desse direito. E o que está acontecendo no país não é uma coisa de direita e de esquerda. Não é um problema desse ou daquele grupo. Porque aqueles que no passado criticaram o judiciário, agora estão aplaudindo. A política tem essas fases, eu vou chamar dessas metamorfoses. Mas essas mesmas pessoas viram o lado do judiciário, vão estar amanhã chorando a mesma coisa, que hoje aplaudem. Então, isso é prejudicial ao país, à nação, ao judiciário. Só quem vai perder dessa história é o Poder Judiciário. Sabe, digo a você que naquele momento... Você que está rastejando nesse país, é o Poder Judiciário. Naquele momento em que eu declarei isso, quando todos aplaudiam que o ex-presidente, na época, saía de helicóptero para ir para que eu dizia que eu era de esquerda. E hoje, quando eu digo que não concordo com a forma do julgamento, vão dizer que você é de direito, do foro de prerrogativa de função, diz que são direitos, mas eu não estou entendendo... Ninguém está discutindo direito da esquerda. A gente está discutindo o momento que o judiciário vive de extrema preocupação. Meu amigo de colégio, Carlão, que ele é de direita, nos chamou para tratar sobre a discussão sobre as prerrogativas dos advogados. Sim. E lá subiu ele falando da direita, parará, subiu Cheias, fora amigo meu, também da universidade também, subiu um para falar da esquerda. Eu disse, aqui não tem direita nem esquerda. Aqui é uma atuação suprapartidária. Sim. Porque essas prerrogativas não são só minha. Quando eu estou defendendo uma pessoa no processo, se eu estiver defendendo Salles, eu sou Salles no processo. Sim. E se Salles não tiver direito às suas garantias, quem vai se prejudicar é Salles, não é Marcos Souto. É verdade. Então, eu disse, essa é uma matéria suprapartidária. Suprapartidária, também acho. E assim, acho que é um preço muito alto. Não devemos abdicar de uma única só prerrogativa. Perfeito. Uma única só prerrogativa. Foi muito feliz. Agora, eu estou praticamente já chegando no final desse bloco. Nós vamos ter mais um bloco, mas eu quero já perguntar ao doutor Marcos, vamos mudar um pouco, sair dessa situação. A gente já entendeu o pensamento do doutor Marcos, ele respondeu também sobre a posição da OAB, que ele acredita que ela tardou um pouco, mas que chegou, né, para ainda discutir o assunto. Agora, eu estou observando, já mudando agora um pouco de assunto, eu estou observando, doutor Marcos, que o país está vivendo crise em todos os setores. A gente vive crise na Lei Maria da Penha, é uma crise que está acontecendo no país, grande. Pessoas, a mulher teve um desafeto, por exemplo, teve um problema com o marido de ciúmes, ou de adultério. Ela não foi agredida, mas ela pode usar, e tem fatos absurdos acontecendo no país sobre isso, de pessoas usando a lei indevidamente, quer dizer, sem ter sido agredida, simulando agressão, e o cara está ferrado. Então, estamos observando agora um novo momento dessa lei na sociedade, da Lei Maria da Penha, que ela tem provocado de muitos problemas, né? Mas o que eu tenho observado? Que é na Lei Maria da Penha, que é na Lei do Idoso, que é na Lei da Criança e Adolescente, que é o ECA, né? Em vários aspectos da sociedade as coisas têm se complicado. Vivemos momentos difíceis. Mas agora tem o crime cibernético, que está penalizando velhinhos, pessoas
pessoas necessitadas, pessoas com deficiências de lidar com a tecnologia, ou até mesmo com a situação que a gente vive todo ano, a cada 6 meses tem um crime novo cibernético. E depois do intervalo, o senhor vai me ajudar a pensar exatamente o que fazer, como orientar, o que a gente tem que dizer para as pessoas e qual é o novo modelo de crime cibernético que está na sociedade. Aguarde, porque daqui a pouco o ouvidor-geral do PROCON, ele agora vai atuar como ouvidor-geral do PROCON. Daqui a pouco. Tem ponto, tem gol, tem emoção e o calor da nossa gente. Paraíba World Beach Games, terra do sol e dos jogos de praia. De 1º de setembro a 9 de novembro, João Pessoa recebe o maior evento esportivo de praia do Brasil. Campeonato Nacional de Beach Soccer, Jogos Universitários Brasileiros de Praia, Rei e Rainha do Mar, Circuitos Mundiais de Vôlei e Handebol de Praia e muito mais. Traga a sua torcida. Governo da Paraíba. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. O governo da Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do centro histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais. Robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Continuamos com o nosso programa, o Norte Debate. Eu sou Salles Dantas, jornalista,
E estou conversando com o nosso querido Marcos Souto Paió, advogado e ouvidor-geral do PROCON. Marcos, nós fizemos uma pergunta, entramos no tema que é a Maria da Penha e também os crimes cibernéticos mais atuais. Gostaria que você já pegasse o bote aí. Que interessante esse tema que você tocou. É um tema muito sensível, sabe, Salles? A gente tem visto na sociedade muitas coisas acontecer. Eu preciso dizer a você que a Lei Maria da Penha foi uma das leis mais importantes para o direito de família do Brasil, que irradiou inclusive na América Latina. Sim. Que é de uma mulher paraibana que foi vítima de abusos e agressões a vida inteira e por conta deste movimento que ela fez, levou a uma mudança legislativa. Ou seja, foram os fatos jurídicos da sociedade que levaram à mudança da mentalidade. E foi uma lei mais forte, que não permitia que a mulher pedisse desistência depois que entrava com ação penal contra o marido, que às vezes se reconciliava e pedia desistência, que ficou uma ação penal pública incondicionada. E o que é isso? Geralmente, existem dois tipos de ação penal. A pública, que é incondicionada, ou seja, o Ministério Público, quando tem um assassinato, ele é obrigado a denunciar. E a condicionada, por exemplo, você recebe um crime, por exemplo, um crime contra a honra, você tem que fazer a denúncia contra a pessoa para poder tramitar a ação penal. Então, essa lei, ela é linda, Salles. Mas o que é que está acontecendo agora, nos últimos momentos, não é só na Paraíba. Isso é uma questão nacional, infelizmente. Mulheres que são abandonadas pelos maridos e que nutrem aquele amor, algumas, infelizmente, simulam uma agressão por Maria da Penha, psíquica. Mulheres que querem receber pensão e não estão recebendo, simula também a atuação da Lei Maria da Penha. E o que é que está acontecendo, Salles? Prejuízo terrível prejuízo para aquela mulher. Precisa, aquela mulher que é estuprada em casa, que apanha, que é furtada e roubada no seu dinheiro. Tem o seu cabelo cortado por uma faca peixeira, que perde arrastada pelo chão. Que perde a dignidade, que apanha de cinto em casa. Elas estão próximos de se prejudicar por essa onda nacional, infelizmente. Nacional. Eu advogo há 22 anos na área de família. E existe um movimento nacional que está prejudicando quem realmente tem direito. E aí é parecido com o que eu disse. Quem ganha com isso é quem precisa. Quem perde com isso é quem precisa. Não, aí uma mulher que, por exemplo, que é espancada... Quem é o criminoso. Vai perder a credibilidade. Porque hoje basta a mulher dizer, eu fui... Claro que isso não acontece com meu amigo Salles Jânio, mas assim, chegar e disser... Não, chegou a mulher de Salles na hora disse, olha, o Salles pegou e me gritou e deu uma tapa em mim e me deixou trancado o dia todo dentro do quarto. Pronto, você vai responder uma ação penal. Cárcere privado. Incondicionada por crime Maria da Penha. Ela não fez um exame de corpo de delito, ela não trouxe uma testemunha, mas isso acontece. E tem muitas vezes que a mulher não tem testemunha mesmo. Não tem, mas o que acontece é que existem mais simulações do que realidade. E às vezes é uma pressão. Eu já vi várias vezes. Pelo que eu estava vendo o artigo pressão para você pagar a pensão. A gente faz um acordo aqui. Se você pagar 2 salários mínimos, eu peço desistência dessa Maria da Penha. Não vai ter mais desistência. Mas ela não vai. Esquece a ignorância da mulher, que não tem desistência. Mas ela não vai para depor, ela não leva testemunha. Perfeito. Ela não junta provas, ela não diz nada, apenas abandona. Ela faz isso com uma forma de pressionar. E aí é o erro. Porque tem muita mulher que realmente precisa, que deve ser coibido. Prejudicada. Eu não sei como é que um homem bate numa mulher, eu não sei como é que um homem agride moralmente uma mulher, degrada. Agora, isso que você falou, e você é um jornalista muito antenado, Obrigado. Você está por dentro justamente do que está acontecendo. Houve uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça dizendo que não é só a palavra da mulher que vale, tem que ter pelo menos indícios de prova. Textualizar tudo isso. Né? E a mulher que não tem prova? Então, isso é um grande prejuízo. E as que simulam e são, de certa forma, que foram... Eu já vi fato de um processo, a delegada mandar prender a mulher por calúnia. Porque a pena de denunciação caluniosa... É muito branda. Mas se ela for com o fim de ludibriar a justiça, ela tem um aumento. Ela tem aumento. Ela tem um aumento e aí fica uma pena que é maior até do que o mínimo da Maria da Penha. Entendi. Então... se a pessoa tentou simular na justiça... Mas isso é um tema para a gente fazer um programa. Eu vou convidar você, que é professor de Direito,
meu amigo Marquito, que é assim que a gente chama, esse Marcos Souto Maior Filho, que é filho do amigo meu, foi presidente do TJ da Paraíba, tem uma história fantástica com a Paraíba, com o Judiciário, mas ele para nós aqui é Marquito, porque a gente tem essa amizade de 30 anos, 40 anos. Verdade. Marquito, esse tema nós vamos conversar num programa. Eu vou debater com você num programa esse tema, que é a Lei Maria da Penha. Mas vamos para os crimes cibernéticos? Hoje tem um crime que está muito na moda, que é eles pararam aquele negócio de pegar o telefone da pessoa, para a pessoa botar a senha. Sim. E com a senha entrar na conta e tirar todo o dinheiro da pessoa. E diminuíram também aquela questão do sequestro. Sequestrei, deposita aqui, que era tudo uma simulação. Agora estão na onda do falso advogado ou falsa instituição. Sim. Você, vamos supor, tem um processo... Eu recebi de Aldonzinho, filho de Aldo Bezerra, que é meu advogado em alguns processos, ele mandou mensagem para mim, cuidado, que o que chegar aí meu nome aí, não acredito não, isso é mentira. Estão usando o meu nome. Isso, e eles pegam... Então, assim, é todo tipo de baracutaia. Como é que é feito? Eles pegam suas fotos, vamos supor, Salles Dantas, advogado, tem muitos clientes. Certo. Pega um token, entra pela OAB de Salles Dantas, OAB número tal, e vê todos os processos que Salles Dantas tem. Lá no processo, para eu entrar com ação, para Salles entrar com ação para mim, ele tem que ter meu nome completo, meu endereço, identidade CPF e comprovante de residência. Sim. É o que se pede para fazer um processo. Então lá ele tem tudo naquele processo. Então ele entra com o certificado digital falsificado, pega todos os dados de Marcos Souto, pega a foto da rede social de Salles Dantas, todo o currículo dele, faz uma montagem e liga para mim. Manda para o WhatsApp. Tudo bom, Marcos? Aqui é Salles Dantas, como é que vai você? Sabe aquele processo número tal? Ele já entrou no meu processo e viu. Perfeitamente. Você ganhou. Você ganhou 40 mil reais. Agora vai ter que pagar umas custas judiciais de 4.900 para poder vir esses 40 mil. E depois esses 4.900 vai retornar para você. Mas tem que pagar primeiro as custas, senão não vai sair o dinheiro. E ele consegue, com meus dados, o número do processo, a sua foto e as informações do processo, fazer com que uma pessoa desavisada pegue, pague o Pix, faça um pagamento de um boleto, eles fazem uma falsificação de um boleto. É sério. Que o código Pix é o código de uma pessoa. Sim. Você pega o boleto quando bota, não dá certo. Dá certo, vai cair numa conta, mas uma conta de um particular. Sim. Então, essa é a nova prática, esse é o novo crime que está sendo feito e está utilizando os bancos de dados dos tribunais com acesso remoto pela internet, onde ele escolhe Odonzinho, por exemplo, e vê todos os processos de Odon. Aí manda. Oi, Sá, tudo bem? Ganhamos aquele processo, tá? Aquela atuação de indenização saiu tanto. Não, meu filho também, Salles Dantas Filho, pegou para mim, conversando. Ele disse, pai, eu sabe aquela senhora lá de Cabedelo? Eu disse, eles mandaram para ela uma mensagem em meu nome do escritório da advocacia da gente lá, dizendo que ela tinha ganho uma ação, que a ação já tinha sido, inclusive, arquivada a ação. Sorte que ela foi ligar, se ligou e disse, não, essa ação foi arquivada. A pessoa não era boba. Mas cai feito bem, cai facilmente. E o que é que estão fazendo agora? Essa prática ela é diária. Eu agora recebi de um cliente meu uma mensagem, que eu vou mostrar a você depois, uma pessoa se passando por mim. Sim. E ele caiu? Não caiu. Ele mandou, eu já tinha avisado a todos, eu botei nas minhas redes sociais isso está acontecendo. E agora eles estão fazendo diferente. Eles pegaram agora o PROCON de João Pessoa, pegam a marca do PROCON de João Pessoa, aí entra no banco de dados e diz, Salles, você entrou com uma ação contra, hipoteticamente, empresa tal. Empresa X. E saiu a condenação, viu? É 40 mil reais aqui, tu tem que pagar 1.900 reais aqui para poder entrar na sua conta. E Salles, ele deu entrada contra a empresa sabe X. Sabe que tem mesmo. E ele sabe até o valor da ação que você... Pois é. E aí ele vê lá o time do PROCON. Aí o cara vai, paga, e quando vê, o dinheiro vai para um estelionatário. Que isso? Fizeram isso com o PROCON de João Pessoa, foi divulgado amplamente nas redes sociais, nas televisões, estamos divulgando aqui também que é fraude. PROCON não manda mensagem para ninguém. Você não tem como ganhar um centavo do PROCON. Quando você faz uma denúncia de um abuso, se, por exemplo, os postos de combustível que foram multados, ele vai pagar uma multa para o fundo de proteção ao consumidor, e esse fundo é utilizado para atividades de educação do consumo, etc. Ou seja, não é quem denunciou que vai receber nada. Não é quem denunciou que vai receber.
Quem recebe o fundo do PROCON. Do PROCON. Então, o PROCON não vai dar dinheiro a ninguém. O PROCON não liga para ninguém para dizer que ganhou, que perdeu. Não manda número de Pix pelo WhatsApp. E fizeram também, sabe com quem? Com a Defensoria Pública. Ora, a Defensoria Pública advoga de graça. Como é que está exigindo das pessoas que paguem dinheiro? Pois é. E várias pessoas pobres estão fazendo isso. Estão pagando. Porque, aí, esses caras, eles não devem temer a Deus nem a nada, né? Porque, veja, se você pega uma pessoa pobre, que já está utilizando a Defensoria Pública, porque não pode ter um advogado particular, e você vai lá... Você leva 400, 500 reais de uma pessoa dessa, você tirou a feira da pessoa. Tirou a feira da pessoa. Feira. É uma desumanidade. É desumano. É uma desumanidade. Então, essa é a prática da moda. E ela é muito verossímil. Porque se eu dou a você os dados do processo que você entrou, se você vê lá a foto do seu advogado... Só voltar um pouquinho para a gente entender a natureza do crime. Para a pessoa adentrar, ter um toquezinho do certificado digital. Ele tem que ter feito uma certificação digital para ele poder adentrar aquilo ali. Então, tem empresa falsificando essa certificação digital. Pode ter empresa sendo enganada. Sim, também. Porque até modificar o sistema, tiveram várias pessoas que fizeram certificação digital. Sim. Porque a pessoa pode entrar pelo GovBR. Sim. Então, o GovBR é um certificado digital hoje. Sim. Então, você entra sem servir empresa. De vez em quando está sendo contrato pelo GovBR. Entendeu? É uma certificadora. E é reconhecido. E é reconhecido. Você pode entrar no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, em todo canto, por essa certificadora. Perfeitamente. Pública e de graça. Você não vai ter a mesma operacionalidade e velocidade de uma particular, de uma que você paga. Sim. Mas você tem aí... Você consegue. Consegue. E aí você entra lá no processo, pega todos os dados de Salles, pega quanto ele está pedindo, qual a diz que ele ganhou. orientação que o senhor dá para a pessoa que está em casa, que recebe, por exemplo, essas ligações de facilidades? Eu sempre desconfio. Por exemplo, meu aniversário. Eu estava no escritório e eu recebi uma ligação. Olha, tem aqui uma cesta que mandaram do senhor do café da manhã. Isso era 9 horas da manhã, mas eu cheguei no escritório de 6 desse dia, porque eu precisava ir a Belém, Caiçara, estava precisando pegar a documentação. E o senhor está com a cesta aqui que o senhor ganhou. Uma pessoa mandou para o senhor, não posso dizer quem é, porque a pessoa pediu para não se identificar. É uma surpresa para o senhor. Tá ótimo. Aí eu fiquei assim, eu disse, tá bom. Eu queria que o senhor me confirmasse a hora para entregar o senhor. Você pode entregar agora. Na sua casa ou no meu escritório? Tá bom. Daqui a pouco eu fiquei assim, eu digo, vou perguntar quem foi a pessoa. Deu um tempinho, vou perguntar. Aí me esqueci. Daqui a pouco chegou outra mensagem. O senhor vai pagar com cartão ou o senhor vai pagar em dinheiro ou Pix? Eu disse, eu vou ligar para você. Aí liguei. Disse, quem foi a pessoa? Tudo bem? Tudo bem. Quem foi a pessoa que mandou isso para mim? Não, porque a gente não pode dizer, porque é um sigilo, o senhor vai receber e tal. Eu não recebo nada em sigilo. Quem foi a pessoa que mandou isso para mim? Quero saber. Estou com minha esposa, minha família, meus filhos. De repente chega uma presepada. E acontece presepada. Claro. Porque tem jeito para tudo hoje em dia. Né? Quem é que mandou esse negócio para mim? Foi não sei o que, Vera. A Verinha, que é uma liderança minha lá do Jacaré, da Vera e tal. Disse o nome de Vera, rapaz, quase o nome. Eu não percebi o detalhe que não era o nome de Vera. Mas Verinha, pode mandar, tá bom. Daqui a pouco, o cara mandou outra mensagem para eles. Mas o senhor não me disse se vai pagar em dinheiro ou cartão. Aí eu disse, não, chega aqui eu pago em dinheiro mesmo. Não é só o valor do frete que tem que pagar? Paga em dinheiro mesmo, tá bom. Que é a entrega. Cara, essa cesta não chegou. 2 horas da tarde, eu lembrei da cesta, já estava em Belém. Aí eu liguei para o número. Já não tinha mais a foto, cara, já estava bloqueado. Não tinha mais número. Então, eles querem que você pague no cartão de crédito, que aí onde é o golpe. Eles vão botar uma máquina, aí a máquina não vai passar, eles vão pegar outra máquina, que é dessa outra máquina que é o chupa-cabra mesmo, que é o que vai roubar seus dados, e aí de repente você vai cair na cilada do presente do aniversário. Eu escapei. Eu não percebi, eu estava tão atordoado nesse dia, que eu não percebi que era um golpe. Eu só vim perceber que era um golpe já muito tempo depois, que eu vim perceber que era um golpe. Né? Aí eu comecei até a rir. E olha que você é um homem experimentado. Eu via no carro rindo, eu não estou acreditando que eu ia cair no golpe.
do aniversário, porque eu tanto noticiei na rádio. Imagine uma senhora de casa, uma velhinha, que Você cai, vai receber acha que é um filho, uma nora, um neto, entendeu? Cai tranquilo. Então, a recomendação que eu dou, desconfie de qualquer coisa que você tenha para receber. Sim. 2, essa velocidade e pressa não existe na justiça. Sim. Essa agonia, não tem que pagar agora, senão você vai perder, é agora que vai cair. Não existe isso. Isso é um ponto interessante. E a primeira coisa de tudo, antes de desconfiar, liga para o teu advogado, para a tua advogada, manda uma mensagem para ele, para o telefone tem salvo lá. E outra coisa, nenhum advogado vai mandar uma mensagem de texto, como estão mandando aí, cobrando valores. O PROCON não manda nada para ninguém, nem a Defensoria Pública. São golpistas, são criminosos, estelionatários, que roubam e alvitam a dignidade das pessoas, principalmente das mais carentes e das mais desprovidas de conhecimento. Essas que devem ser protegidas. Então, não caia nessa onda, consulte seu advogado, consulte as pessoas mais experientes, ligue para sua filha, ligue para o seu filho, fale com o seu marido, fale com sua esposa, porque depois que você faz o Pix, tchau. Ter cuidado com... Meu avô dizia que eu gostava muito do meu avô, porque eu fui criado pelo meu avô. Você teve a honra de ser criado pelo seu pai, que era um homem inteligente. Meu avô ele dizia, olho grande, vê visagem. Cuidado com as facilidades. As pessoas, porque você ganhou um prêmio aqui, tal, você vai ganhar um carro zero. Antigamente era assim. Era um carro, você ganhou um carro, mas você tem que depositar tanto. Cara, tenha cuidado com vantagens. Geralmente, as pessoas que têm uma certa adulteração na sua análise de situações, que na mente, né, tem aquele distúrbiozinho aí para coisa errada. Vai nessa usurpação aí e perde o que tinha. Porque você vai, mas se eu ganhei, eu vou, achando que... Meu filho, não tem nada fácil. Eu, quando vejo uma coisa fácil na minha vida, Marcos, eu desconfio, porque nada para mim foi fácil a vida toda. Eu tenho 58 anos, olha para mim, olha aqui, 58 anos de idade. De jornalismo eu tenho 30. Eu vou dizer para vocês, de serviço público, nem lembro. Eu sempre fiz várias atividades. Eu nunca vi nada fácil para mim. Tudo foi muito difícil. O senhor tem alguma coisa fácil na sua vida? Não tem, tudo é muito difícil para a gente. Então, cuidado, desconfie de facilidades. Desconfie. Mas eu quero dizer que é sempre bom conversar com homem inteligente. O senhor sempre foi um menino porque eu posso chamar assim, eu sou bem mais velho que você, muito inteligente. Você era referência no curso de Direito. Você, quando passou na UAB, a gente comentava uma turma lá no café, onde você tinha o escritório lá no Newton Almeida. Sim. Eu tenho escritório lá ainda. E a gente comentava assim que você sempre foi um cara extremamente capaz, muito inteligente, desde o começo da sua vida. E a gente tem muita felicidade de saber que você continua na militância da advocacia, fazendo bem, ajudando pessoas a sofrerem menos. Isso é bom. Então, eu quero concluir esse papo com o senhor, pedindo para que o senhor traga mais outras dicas de golpes, já que o senhor é o ouvidor do PROCON, de golpes cibernéticos, que ainda não falamos aqui, mas que isso vem à tona todos os dias, acontece diariamente na sociedade paraibana. Pois é, finalizou de uma forma boa, porque deixar essas dicas para a população é importante. Vai ter o Black Friday agora aí, a gente tem muita denúncia do Black Friday em novembro. Sim. Então, como é que funciona esse Black Friday? Porque Black Friday a gente vê vantagem no Black Friday, né? É para quem vai comprar um paletó desse que é 1.500, o cara compra por 1.000, Black Friday. Mas o Black Friday PROCON, como é que é isso? O PROCON ele faz uma consulta. Certo. Nós temos uma lei feita pelo governador João Azevedo, muito importante, que ela determina que na promoção conhecida como Black Friday, que geralmente é no último domingo, no último final de semana de novembro, a empresa tem 2 dias antes que botar a relação dos objetos a serem vendidos e os preços sugeridos. Já para evitar que você coloque lá, aumenta o preço para baixar pelo valor real. Essa maquiagem, ela acontece constantemente. É sério isso? Sério. Quer dizer que o cara tem a coragem, você tem uma loja, porque eu tive loja a vida toda, quando eu dizia promoção na Dudalina, era pague um e leve outro, todo mundo acreditava. Era promoção mesmo. É a promoção é verdade. verdade. Eles fazem o seguinte, eles vêm um aumento de 3 meses. Então aumenta
10, Sim. 6, 8%. Já para se preparar para... Aí quando chega Na semana ele baixa para o preço de 3 meses atrás. Sim, que é o preço real. Que é o preço real, e depois eles voltam a subir um pouco mais. Ou seja, eles fazem essa maquiagem. Sim. Por isso que o PROCON E o PROCON fiscaliza essa ação? Fiscaliza. Ele então o empresário tem cuidado. Ele está, agora mesmo, com pessoas nas lojas olhando linha branca. A gente não costuma dizer as pesquisas, porque a gente depois, quando ele lança a listagem, diz, mas tu está aqui, ó, há 6 meses com esse preço. Como é que tu aumentou agora e baixou? Faz um mês que tu aumentou. Então a gente vai em cima disso. Sim. Se ligue... Não sabia que o PROCON fazia isso. Se ligue nas pegadinhas. Você comprou uma geladeira, o preço é mais baixo, aí não tem a entrega. Sim. Aí você vai ter que pagar a entrega. Não tem garantia, não pode trocar. Então tem várias coisas que eles ingestam. Entrega, você compra um tipo de televisão, um smart, eles entregam outra televisão, porque eles que acabou no estoque. Você não é obrigado, você é obrigado a receber aquela, com aquela referência, que é uma referência que você escolheu. Sim. Não a outra. Então eles fazem muito isso. Você compra na internet uma referência e eles mandam outra. Pode devolver. Você é obrigado a devolver o dinheiro. E comprando na internet ou comprando no balcão da loja também. Também. Você pode comprar para esperar receber em casa e o produto vai chegar diferente da sua casa. Mas você tem que atentar a isso aí. Pegue sempre nota fiscal, guarde todos os suas conversas de WhatsApp, e-mails, porque isso pode ser utilizado. A conversa de WhatsApp pode ser uma prova? Totalmente. É porque muita gente vacila e conversa mesmo do WhatsApp, Conversa amplamente e um entregador encerrado, está aqui a prova que eu fui enganado. Um gerente de loja, um vendedor. Isso. Então esse também é um ponto que o Black Friday, o PROCON está fiscalizando, quer dizer, essa maquiagem do valor do produto. Outras fraudes, tem pessoas que copiam um site idêntico, e você entra no site e compra... Aí eu caí nessa. Aí? Caí, não sei, nem fui atrás, porque eu comprei um vinho. E comprou no site... Comprei o vinho, eu vi a marca, da marca da Vivino. Sim. Vivino. Não, eles fazem... Mas perfeito. Era Vivino, perfeito. Eles fazem uma cópia 100%. Perfeito. Eles copiam o site apenas na hora do boleto. Foi que eu não percebi. E no cartão é que não aparece o CNPJ lá. Você se preocupe com facilidades. Não pode você comprar um vinho. Vamos supor hipoteticamente, pessoal. Um vinho de R$100 está R$30. Perfeito. Não tem como dar errado. Mas esses são tão espertos que eles provavelmente sabem que eu sou do Clube da Vivino. Então eles botaram o preço. A diferença era que era 3 garrafas. Se fosse 3 garrafas do vinho, teria um desconto assim. Bom, ficava parecido. Você estava comprando algo justo. Comprei, caí, achando. Não foi pela vantagem. Não, porque eu achava que era Vivino, porque o preço era o preço da Vivino. Estava compatível. Eu tinha comprado há pouco tempo, era compatível. Mas comprando 3, então. Aí comprei os 3. E todo dia eu chegava no escritório. Cadê o vinho? Cadê o vinho? Pode ser que chegue para o seu Natal. 3 não, mas pelo menos uma chega. Acabou o vinho. Né? Chegou o vinho. Então, é mais um assunto que você tem que se ligar. Né? Os portais, as facilidades. Fique atento e fique esperto com a venda de facilidades. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis, né? É verdade. Estão jantando você. Verdade. Dona Max, eles também faziam muitas pegadinhas e têm sido feitas com muita facilidade com os aposentados. Que não é essa da roubalheira que está aí, não. Mas são INSS. Estou falando dos bancos com os aposentados, com os empréstimos consignados. O PROCON fez 2 operações grandes em empresas aqui em João Pessoa, que eles têm acesso ao banco de dados. Da pessoa. Aí sabe que Salles saiu a aposentadoria e que vai receber no próximo mês. Aí liga para Salles. Salles, sua aposentadoria saiu. Vem aqui no banco que a gente consegue antecipar para você e ainda tem um dinheiro para você. Meu Deus. Aí a pessoa diz, eita, saiu, aí entra no site, realmente saiu. Mas tem um processamento interno do INSS. Que demora um pouco. Aí vai nessa operadora de crédito, ele adianta o valor do salário e faz um empréstimo da pessoa de mais de R$7 mil, e a pessoa tem aí descontado valores mensais na sua aposentadoria com esses caras que não sabia nem que esse empréstimo tinha. Que não sabia. Não sabia. Não, isso aqui é um bônus que você vai receber, mas isso aqui é um empréstimo embutido. Ele libera, ele antecipa o salário,
e bota o empréstimo no valor e deposita na tua conta um valor acima do que... Ele só ganhou a comissão de feita a transação. Porque na realidade ele não roubou você, porque o dinheiro foi para sua conta. Ele enganou você. Mas sem a pessoa principal. Se a pessoa precisar disso. Então, se a pessoa ganha uma aposentadoria de um salário mínimo de R$ 1.500 e pouco, e você está tirando R$ 2.500, R$ 250, R$ 300 de um financiamento que você não queria fazer, perfeito, para um dinheiro que você não precisava, fora os juros que você vai pagar, os 7 meses você vai pagar 14. Perfeito. Então, isso é um crime com a população idosa e pobre. Essas vantagens que são colocadas pela internet a respeito de financiamento de veículos, tem muito escritório oferecendo. Não existe mágica. Vantagem. Você chegou. Isso existe. Isso é mais uma atuação antiética. Mais um golpe. Total. Como é que você faz um financiamento do veículo? Certo. Tá com o veículo, aceitou a parcela. Certo. Tá pagando a parcela. Aí agora, depois de um ano você está com o carro, vai agora reduzir uma coisa que você fez um contrato que você assinou, que você sabia o valor da parcela. Então isso é golpe? Ele não consegue fazer isso, ele vai conseguir uma liminar para suspender. Ele consegue uma liminar para suspender o pagamento. Certo. Enquanto é feita a perícia contábil para ver se está certo o cálculo. Isso dava muito certo na época do TAC-TEC, que é aquelas tarifas que tinha. E depois é cobrar tudo de uma vez só, rapaz. Ah, então não tem esse negócio de juro abusivo não, né? Você fez um contrato. É outra coisa diferente. É outra coisa diferente. Pode ser até abusivo. Mas o que você fez pela Imoré, porque você fez pela empresa tal, porque você fez pelo Bradesco, porque você fez. Você não sabia que a prestação era todo mês R$500? Que você ia pagar durante 50 meses aquele boleto? Esse negócio da internet aí, que você vai diminuir pela metade da prestação? Eu recebo contato todos os dias, nenhuma causa eu aceito. É piso. Outra coisa que existe, essa aí, meu complicado, é a questão da redução da margem do consignado. Mas isso é coisa para outro programa. Sim. Que a gente pode sentar e conversar. Muito bem. Então tá bom, papo bom, papo inteligente, coisa boa. Conversamos com o Marcos Souto Paiol Filho, que é advogado e ouvidor-geral do PROCON. E a gente agradece de coração por estar com a gente aqui. Sempre um prazer receber você aqui no programa, viu? E quero que você deixe suas conclusões desse papo aí para o nosso telespectador, deixando seu abraço a todos. Agradeço a você, Salles, e a todos que fazem esse sistema de comunicação. E quero dizer que para mim foi uma alegria estar aqui, discutir assuntos. A gente falou sobre política, falou sobre direito, falou sobre OAB, falou sobre o consumidor, falou sobre golpes. Judiciário. Então, foi uma conversa muito boa, onde eu aprendi muito com você. Acho que aprende. Dei meus pontos de vista que a gente entendia ser o mais correto. E para você em casa, fique sempre em mente que nunca abdique de qualquer direito que você tenha. É verdade. E sempre lute por ele. Porque logo, aquele direito que você abdicou ou deixou de lutar, você poderá precisar. E que aprovou quando foi na casa do seu vizinho, achando que não ia chegar na sua, vai chegar na sua. Não se alegre com a dor alheia. Você pode ser o próximo a sentir as mesmas dores. Então, que Deus abençoe a todos, fique com Deus. Obrigado, Marquinhos. E até o próximo programa. Vem aí mais um campeão de audiência. O Norte Debate fica por aqui. Tchau, tchau.